Fala galerinha, vamos aí para mais uma questão sobre momento linear ou quantidade de movimento. Agora envolvendo lançamento oblíquo. Então vem comigo. Uma peça de artilharia dispara um obus com rapidez inicial de 20 metros por segundo. Então velocidade inicial de 20 metros por segundo. E ângulo de 60 graus. No ponto mais alto da sua trajetória, o obus explode em dois fragmentos de igual massa. Então, no ponto mais alto, ou seja, na altura máxima, Hmax, altura máxima, ele explode em dois fragmentos de igual massa. Vou chamar M1 igual a M2, que é igual a M, de igual massa, sendo que um deles fica com velocidade nula imediatamente após a explosão e cai verticalmente. Então vamos supor que seja esse, né? Tem velocidade nula após a explosão e cai verticalmente. Ele quer saber a que distância, vou chamar distância de x, do local de lançamento cai o outro fragmento. Qual a distância? Essa distância na horizontal nós chamamos de alcance. Qual o alcance do segundo fragmento, desprezando aí a resistência do ar? Vamos fazer um desenho para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui as coordenadas x, y, as coordenadas x e y, e tem uma velocidade aqui que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, certo? Então esse fragmento vai chegar no ponto de altura máxima, Hmax, altura máxima, e vai explodir e vai gerar dois fragmentos. Um fragmento que vai cair verticalmente e o outro fragmento que continuará o movimento, certo? Esse fragmento vai cair aqui verticalmente, enquanto esse continua o movimento. Bem, se não houvesse explosão, ele cairia nessa posição, que é simétrico a essa, tá bom? Como houve uma explosão, ele vai ganhar energia e vai cair nessa posição aqui, que a gente quer determinar. O alcance nessa posição aqui, tá bom? Toda vez que se fala em movimento de projéteis, é preciso primeiro a gente determinar as projeções. Projeção da velocidade no eixo x e projeção da velocidade no eixo y, tá bom? Já que aqui é a velocidade de lançamento. Como é que eu determino essa projeção de velocidades no eixo x e eixo y? Vamos lá. Eu vou redesenhar aqui essa figura para a gente enxergar melhor. Tenho a velocidade inicial, tenho VOX na horizontal, e na vertical eu tenho VY. E aqui está o ângulo θ, que é o ângulo de 60 graus, tá bom? Então observe que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente VOX pela hipotenusa, já que aqui é um ângulo reto, certo? Então VOX é igual a VO
vezes o cosseno de 60 graus. Então, VOX, quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial, ele diz que é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Cosseno de 60 graus é 1/2. Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, VOX é igual a 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10 metros por segundo. E VOY é igual a VO vezes o seno de 60 graus. VOY é igual a VO, velocidade inicial 20, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2 dá 10, então 10, raiz de 3 metros por segundo. Então, nós já temos aqui a componente vertical, eixo Y, e a componente horizontal das velocidades, componente horizontal, eixo X. O que é que nós vamos determinar agora? Bem, vamos analisar antes da colisão. Então, vamos analisar os efeitos antes da colisão. Antes da colisão. Então, vamos determinar o tempo de subida. Tempo de subida. Tempo de subida. Tempo de subida ocorre quando a altura é máxima. Certo? Então, tempo de subida desse ponto até esse, na altura máxima, eu não tenho velocidade na vertical. Eu não tenho velocidade no eixo Y. Nesse ponto, a partícula deixa de subir. Eu só tenho velocidade na horizontal, certo? Ou seja, no eixo X. Então, na altura máxima, a velocidade no eixo Y é 0, certo? Lembre que quando a gente tem lançamento de projéteis, no eixo X o movimento ele é uniforme e no eixo Y o movimento é uniformemente variado, ou seja, tem aceleração. Nesse caso, aceleração gravitacional, porque o lançamento é lançamento de projéteis. Então, se eu quero determinar o tempo de subida, eu lembro que V é igual a VO mais G vezes T, sendo que no eixo Y, velocidade no eixo Y na altura máxima é 0, velocidade inicial no eixo Y nós já calculamos, velocidade inicial 10 raiz quadrada de 3, então 10 raiz quadrada de 3, a gravidade a gente vai arredondar para 10, como lançamento para cima, então 10 negativo, passando 10 para o primeiro membro vai ficar 10t, igual a 10 raiz de 3, então o tempo é igual a 10 raiz de 3 sobre 10, que dá tempo raiz de 3 segundos, ou tempo é igual a aproximadamente 1,73 segundos. Então, esse é o tempo de subida. Tempo de subida, altura máxima, S igual a SO mais VOT mais G T ao quadrado sobre 2. Lembre que a altura máxima está no eixo Y, né? Então, VOYT mais GT ao quadrado sobre 2. A posição inicial de lançamento
posição 0. Então, a altura máxima y é a velocidade inicial no eixo y, 10 raiz de 3, vezes o tempo que levou para subir, raiz de 3, a gravidade é 10, raiz de 3, tempo de subida, ao quadrado, sobre 2. Então, a altura máxima, raiz de 3 vezes 3 da raiz de 9, que é o próprio 3. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 3, porque está ao quadrado, tira da raiz. Então, 30 menos 15, a altura é de 15 metros. Agora vamos determinar a posição. A posição quando a partícula está na altura máxima. Posição x, posição de x na altura máxima, tá bom? Lembrem que o movimento no eixo x ele é uniforme, né? Então, sorvete, eu vou colocar aqui posição inicial 0, velocidade inicial no eixo x vezes o tempo, né? Porque aqui é 0, porque está no eixo das coordenadas, o lançamento. Então, tenho que x é igual a VOX, deu 10, e o tempo de subida foi de raiz de 3, então 10 raiz de 3 metros, ou 10 vezes raiz de 3 deu 1,73, então deslocar a vírgula para cá vai ficar 17,3 metros. Então essa é a coordenada x aí, né? Coordenada x. Então, se a gente pegar a figura anterior, que na altura máxima, eu tenho aqui a posição da altura máxima, 15 metros, e aqui a posição 17,3 metros no eixo x, porque a gente calcula essa posição para o tempo de subida, certo? 17,3 metros. Se não houvesse explosão, lembre, ele cairia nesse ponto, aqui é simétrico, certo? Então aqui seria 34,6 metros, certo? Então a posição que a gente vai achar, devido à explosão, esse x aqui é maior que 34,6 metros, certo? Então a gente fez tudo isso aqui com relação antes da colisão. Vamos agora analisar a explosão, na verdade, né? Não colisão. Analisar agora o fator após a explosão. O que é que acontece após a explosão? Vamos analisar a explosão agora. Explosão. Na explosão, nós temos que o momento antes é igual ao momento após a explosão, certo? Momento antes igual ao momento após, que é a quantidade de movimento, é a mesma coisa. Quantidade de movimento, o momento linear. Então, nós temos que a massa vezes a velocidade antes é igual a massa vezes velocidade após a explosão, certo? Só que antes, na altura máxima, a velocidade eu tenho no eixo x, tá bom? No eixo y eu não tenho velocidade. E após a explosão, é formado dois fragmentos, certo? Então, são dois fragmentos de mesma massa. Eu tenho a metade da massa antes da explosão, ok?
é igual vezes V'. V' é a velocidade no eixo x após a explosão. Então, se eu passar esse 2v para cá, eu tenho que 2m VOx é igual a m VOx', cortando aí as massas, a velocidade inicial no eixo x' é o dobro da velocidade inicial no eixo x. Nós sabemos que a velocidade no eixo x deu 10 metros por segundo, então a nova velocidade após a explosão é de 20 metros por segundo. Essa é a nova velocidade após a explosão. Tempo de descida, movimento na vertical, S igual a SO mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Lembre que S é no eixo Y, VOY vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Como houve explosão, certo? Então a gente não tem certeza agora se o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então vamos achar o tempo de descida, tá bom? Y é 0, certo? Porque está do ponto mais alto até o solo, então Y0. Y inicial é na altura máxima. Lembre que a gente está analisando após a explosão. Após a explosão, né, eu tenho a altura máxima inicial, que é 15 metros. Eu não tenho velocidade no eixo Y, então 0 vezes t dá 0, menos a gravidade 10, t ao quadrado sobre 2. Então, passando isso tudo para o primeiro membro e dividindo por 2, dá 5t ao quadrado, igual a 15. T ao quadrado é 15 dividido por 5, que dá 3. Então, tempo é igual a raiz quadrada de 3 segundos, ou tempo igual a 1,73 segundos. Então, esse é o tempo de descida. Vamos calcular agora o alcance que ele quer, tá bom? Nós temos que S é igual a SO mais VT. O movimento é uniforme no eixo X, certo? Lembre que a gente está analisando após a explosão. Após a explosão, tá bom? Nossa análise após a explosão. Lembre que esse S é X, né? S aqui é X. X igual a X mais VOx' vezes T, certo? Esse XO, na verdade, é a posição que ele está durante a explosão, né? Que a gente já calculou e resultou em 17,3. Mas a velocidade inicial no eixo X', nós já calculamos também, deu 20. O tempo de descida deu 1,73. Então, x é igual a 17,3 mais 20 vezes 1,73, que dá 34,6. Somando 17,3 mais 34,6 dá 51,9 metros. Então essa é a posição final, né, que é o alcance que ele deseja. Então observe que o alcance deu 51,99 metros. Né? Esse valor é um valor aproximado. Lembre que a gente usou G aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado, certo?
Se G a gente usar 9,8, vai dar um valor diferente desse, mais próximo a ele, né? Certo? Então, se você gostou desse vídeo, dê o like. Né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative seu sininho.